Então seja muito bem-vindo ao Think Tank desta semana. O Think Tank é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós fazemos a análise semanal da situação política e económica. Semanalmente também comigo estão o Jorge Marrão, o Joaquim Aguiar e o Carlos Albuquerque. O Joaquim Aguiar hoje, excepcionalmente, não pode estar presente, mas está comigo o Carlos. E com o Jorge, como já percebeu, está a fazer o programa à distância. Antes de irmos ao programa, quero só lembrar que o canal A Cor do Dinheiro tem várias parcerias. A principal é com a Prozis e a outra parceria é com a Belt Seguros. Este programa ainda tem a produção tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Ora, o que é que temos para si no menu de hoje? Duas coisas. O governo mexeu no vespeiro do Partido Socialista e as vespas saltaram cá para fora. Estamos a falar da Santa Casa da Misericórdia e das histórias, entre aspas, que se sucederam à saída da Ana Jorge. O segundo ponto é os turcos, entre aspas, André Ventura e outras reflexões sobre liberdade de expressão. Jorge, queres começar tu? Jorge Marrão está à distância. Relativamente à questão que colocaste da Santa Casa, eu julgo que nós devíamos analisar o que o Governo está a fazer a nível das nomeações e demissões numa perspectiva mais lata do que tem sido desenvolvida pelos jornais, que é, no fundo, criar casos e casinhos. A pergunta que se calhar temos que fazer é porque é que estes casos estão a ter este reflexo mediático? Porque é que se tornam em casinhos e depois em casões? E isto revela a essência deste regime. Quando nós no Think Tank falamos que é preciso ter coragem para enfrentar os interesses instalados, a pergunta é onde é que estão os interesses instalados? Os interesses instalados estão em atividades económicas, mas também estão na administração pública e nas instituições do Estado. E este governo tem uma característica, por sendo minoritário, é um governo frágil porque está muito dependente do que o PS e o Chega a cada momento pensam sobre aquilo que lhes é proposto, mas pode fazer aquilo que lhe permite a lei, que é tomar decisões sobre a administração pública. E como nós todos temos assistido, essas decisões são sempre mal interpretadas. E porquê é que são mal interpretadas? Porque, na prática, estão-se a tornar um ataque aos interesses instalados. E uma das reformas que o país tem que fazer no sistema político é que estas pessoas que vão para estes lugares depois constroem currículo profissional, mas na prática são pessoas nomeadas por confiança política. Uma coisa é a confiança pessoal, outra coisa é a confiança política. E quando o governo muda, é natural que isto aconteça. Se me perguntarem, Ana Jorge foi para a Santa Casa porque era a pessoa mais bem preparada que o país tinha para gerir a Santa Casa? Não. Mas de repente parece que era isso que estava a suceder. Ora, a sua nomeação é política e a sua demissão também terá que ser política. Ora, é esta transformação, esta cortina de fumo que querem lançar, que é uma ideia que estão a atacar a competência no Estado. Ora, isso não é verdade. E isto revela uma outra dimensão que talvez nós temos que estar atentos. O Partido Socialista de Pedro Nuno Santos, que neste momento poderia fazer também ele próprio uma reforma da forma como o Partido Socialista tem ocupado o poder nestes últimos anos, de repente é confrontado com ter que defender os seus correligionários, ter que defender um conjunto de pessoas. Na minha opinião, falo mal, porque se nós admitirmos que a democracia é uma rotação normal entre os partidos a cada momento, então temos que admitir que os governos têm uma espécie de um leque de liberdade para fazerem as nomeações que entenderem para gerirem os assuntos que são os assuntos que lhes foram dados pela legitimidade democrática.
E, portanto, há aqui uma dimensão que nós temos que analisar quando falamos na Santa Casa e nestas demissões. E reparem, não é só a Santa Casa, é a sequência de demissões e de entrevistas em jornais, no fundo uma espécie de vamos fragilizar o governo, ele está fragilizado na Assembleia da República, mas vamos fragilizar naquilo que ele ainda pode fazer. E, portanto, parece que de repente transforma-se uma decisão do governo como uma falta de legitimidade e ao mesmo tempo como uma incompetência. Ora, não é nada disso que está a passar. O que está a passar é uma coisa normal. No fundo, há uns anos eu trabalhei numa empresa que tinha sido pública e o acionista, quando chegou a essa empresa, disse uma coisa que nos chocou muito. E assim, quando a empresa era pública, ficavam os diretores e rodavam os administradores. Numa empresa privada, ficam os acionistas e rodam os administradores. Ora, neste caso, o que está a acontecer é o que é normal. Quem é o acionista neste momento, quem tem a legitimidade para tomar decisões sobre os órgãos do Estado, é o governo. E, portanto, quem roda são os presidentes dessas instituições, não é o governo. Ainda que lhes dê muito jeito que não rodasse. Ora, é nestes interesses instalados. E por isso, pode-se estar a vislumbrar aquilo que se calhar não esperaríamos, que é uma parte da reforma que que o governo tem que fazer, está a fazê-lo através das nomeações e das demissões. E isso já se percebeu. Junte-se a isso. Jorge, espera aí, não percas o fio à meada, mas deixa-me fazer uma pergunta. Fazer nomeações é reforma? Fazer nomeações é reforma. Porquê? Porque a nomeação, Camilo, a ideia é mais ou menos esta. Os objetivos, os planos estratégicos, os planos operacionais, os planos táticos das instituições têm que respeitar aquilo que o governo pensa como é que essa instituição deve estar na vida pública. E, portanto, esse grau de confiança político, e neste caso, eu julgo, por exemplo, no caso de Santa Casa, olhando para o perfil da pessoa que foi escolhida, que é um perfil mais financeiro, percebe-se que a preocupação da ministra é arrumar financeiramente a Santa Casa. Não é a Santa Casa ter mais atividade, mais negócios, mais serviço, não. É vamos pôr ordem numa coisa que nos está a dar um prejuízo ao Estado. Sem dúvida, mas era aí que eu queria chegar. Isso é uma reforma. Sim, mas era aí que eu queria chegar. Porque eu acho que o governo aqui cometeu um erro. Porque devia ter dito aos portugueses porque é que efetivamente estava a substituir a doutora Ana Jorge. Porque ficar no limbo parece que ficou com uma espécie de saneamento político. Porque, por exemplo, para mim, como acionista da Santa Casa, porque eu sou contribuinte, a minha grande preocupação é que a senhora, quando tivesse chegado lá e percebeu a dimensão do problema no Brasil, devia ter apresentado imediatamente um plano alternativo e de recuperação. Ou seja, ela não apresentou. Portanto, para mim é um claro caso de manifesto de incompetência de quem foi colocado na gestão daquela empresa, que mostra, daquela instituição, que mostra que de facto foi uma nomeação política feita pelo Partido Socialista. Camilo, eu não ia por esse caminho por uma razão, porque o governo tem a legitimidade de escolher caminhos e escolher as pessoas para executar esses caminhos. Nós podemos não estar de acordo e provavelmente não estaríamos de acordo com o caminho escolhido. O que eu quero dizer é uma coisa que quer dizer, que eu tive a oportunidade de pensar por causa da reação. A normalidade em qualquer instituição é com a mudança do acionista. É normal, quando eu digo acionista, é o detentor do poder, ou seja, quem tem o poder, é normal que vá buscar pessoas que ele considera que têm mais capacidade de executar a sua ideia para aquela instituição em concreto. Ora, foi isso que tentou-se mistificar, dizendo que não, a competência daquela pessoa é absoluta, não existe isso. Porque a competência, não existe uma competência absoluta, existe uma competência relativa para momentos concretos e para relações de poder concretas. Se me disserem assim, mas se calhar o problema da Santa Casa era uma alteração do modelo
social, se calhar o perfil do gestor escolhido teria que ser diferente. Agora, nós não podemos, e por isso é que a reação, e eu alertaria para mais um ponto, Camilo. Sim. A reação excessiva que houve e as entrevistas sucessivas que Ana Jorge deu demonstram que ela estava a fazer política. Ela não estava preocupada com a Santa Casa. Mas eu não tenho ela dúvida estava nenhuma. A fazer política, pronto, mas isso é que me preocupa, Jorge. É ter... Sim, mas se preocupa como cidadão e como contribuinte é isto. Eu tenho uma empresa a perder mais de 60 milhões de euros e, portanto, o que eu exijo de um gestor é que ele me apresente imediatamente um plano alternativo para eu, como contribuinte, não continuar a pagar dinheiro por aquilo. E não foi isso que ela fez. Foi uma gestão política. Eu agora vou ter que ser irónico. A senhora pertenceu a um governo que nos trouxe o maior aperto financeiro das últimas décadas. Portanto, se quer perder 50 milhões para alguém que teve que pedir emprestado 78 mil milhões. Quer dizer, não tem esse perfil. O tema aqui, Camilo, e eu percebo a ministra, o perfil da pessoa, a pessoa até pode ser competente, mas não tem o perfil para o momento. E não tem a confiança política, nem a confiança pessoal. Portanto, eu não percebo porque é que estão a querer transformar este caso numa excepcional e numa... Parece que o governo cometeu um crime de lesa majestade, quando acho que é um ato normal de gestão. Não vejo problema nenhum com isso. É o vespeiro, Jorge, é o vespeiro. O governo mexeu no vespeiro do PS e as vezes saltaram cá para fora. É verdade. Deixa-me dar aqui ao... diria vespeiro. Deixa-me vir aqui ao Carlos. Carlos, estamos perante o vespeiro que levou um abanão? Estamos, boa tarde em primeiro lugar, há muitos vespeiros. Estamos perante uma situação, e eu concordo integralmente com aquilo que o Jorge disse, vou complementar com alguns dados que me parecem relevantes. Sim. E efetivamente temos hoje um setor, e eu vou chamar setor empresarial, setor ligado ao Estado, sim. Especificamente o caso da Santa Casa. É confuso. A Santa Casa tem um orçamento anual, salvo erro, dos 200 milhões de euros. É muito dinheiro. 200 milhões de euros, há muito poucas empresas no país que têm um orçamento de 200 milhões de euros. Evidentemente tem toda a ação social que a Santa Casa desenvolve, que é muito relevante. Eu próprio tenho familiares que já utilizaram de uma forma muito favorável os benefícios da Santa Casa no passado. Depois tem toda a questão dos jogos, toda a zona dos jogos. A gestão de uma entidade como esta tem que ser altamente profissionalizada. Não pode ser entregue a pessoas que não têm uma capacidade de gestão. E nomeadamente o perfil financeiro. De gestão. Por isso é que me parece Paulo Sousa uma boa nomeação. Com nuances e com competências a nível financeiro. Claro. Porque, vamos lá ver, não é preciso. O importante na gestão de uma organização como esta não são as competências de natureza de experiência de social. Porque isso é o objetivo. Uma pessoa que faça a gestão de uma entidade como esta tem que ter a capacidade de entender claramente quais são os objetivos e missão da instituição e trabalhar nessa base de uma forma profissional. O que é de uma forma profissional? O gestor número 1 da Santa Casa da Misericórdia não tem que entender especificamente de jogos, não tem que entender especificamente dos temas de apoio social que a Santa Casa promove, tem que entender quais são os objetivos e tem que ter à sua volta as pessoas adequadas para fazerem e para trabalhar tudo isso. Mas, acima de tudo, tem que ser capaz de tomar decisões no conjunto daquilo que é, no caso da Santa Casa é a mesa, daquilo que é o órgão de gestão, decisões duras, firmes e fortes. E parece que, como dizias há bocado, não havia um plano de estruturação. A forma como esta gestão, que entretanto saiu, entrou na Santa Casa numa situação já muito debilitada do ponto de vista financeiro, exigia medidas radicais. Exigia medidas fortes, medidas radicais. Não é tirar 10 ou 15 gestores em 500. Claro. Aliás, questiona-se como é que tem 500 diretores. Quer dizer, não é, exigia-se medidas radicais. E vou dizer uma coisa que as pessoas não gostam, e ninguém gosta, nem eu. Será que a Santa Casa tem pessoas a mais ou não? Será que a Santa Casa tem um conjunto de atividades que deve ter ou não? Eu devo dizer, só por curiosidade, sempre achei muito estranho. Por exemplo, há uma série de anos atrás,
a Santa Casa a apoiar o Rock in Rio. Eu ia ao Rock in Rio, eu sempre gostei de ir ao Rock in Rio. É verdade. E aparecia lá a Santa Casa. E perguntavam-me, estava lá um stand, porque é que a Santa Casa tem um stand no Rock in Rio? Sim. O que é que o Rock in Rio tem a ver com a Santa Casa? E, portanto, às vezes parecia-me que a Santa Casa era assim utilizada de uma forma menos clara e menos Pai Natal. Fora daquilo que eram os seus objetivos. Isto tem a ver com quê? Com um desvio da missão por parte de quem gera a casa. Mas agora vou um pouco mais longe. Há eu tenho aqui os números, alguns aqui, eu descrevi aqui, eu tenho aqui esses números. Onde é que estão os números que eu acabei de escrever, que eu escrevi aqui? Há 149 entidades do setor empresarial do Estado. 149 entidades. E há um relatório que é publicado e que tem os números de 2022 que envolve 87 empresas não financeiras. Estas empresas têm 146 mil trabalhadores. Têm 13,4 mil milhões de gastos operacionais. 13,4 mil milhões de gastos operacionais é mais do que 10% do orçamento do Estado. É uma verba muito significativa. Tem 64 mil milhões de ativos, por exemplo. E as 5 empresas com capital próprio mais negativo têm capital próprio negativo 11,8 mil milhões de euros em 2022. E todo o modelo de governo destas entidades, que aliás foi visto claramente no caso da TAP, nas decisões que foram tomadas, nós nunca sabemos, e há bocado tu discutias ou falavas com o Jorge se a admissão ou se a admissão eram políticas ou não. Nós não temos a mínima informação e a mínima capacidade de analisar se a gestão foi boa, se a gestão não foi boa, a não ser que haja uma catástrofe, porque não temos dados para isso. Não temos informações, nós não sabemos se a CP está a ser bem gerida, nós não sabemos se as infraestruturas de Portugal estão a ser bem geridas, porque não temos. As empresas públicas deviam quase fazer, pelo menos as maiores, uma apresentação de resultados como as empresas cotadas. E, portanto, nós temos uma enormíssima dificuldade em nos apercebermos da situação real das empresas, que não sejam estes números, e especificamente da forma como elas são geridas. E o modelo de governo é altamente eficiente, aliás. Todo o processo da TAP que levou depois à admissão da senhora, não sei o quê, é um modelo de governo altamente eficiente. Sim. Não é assim que se faz um processo. Não há governança em lado nenhum, em nenhuma empresa. E a forma como o Estado, como grupo económico, porque isto falar em 179 e 49 entidades, é um grupo económico bastante grande. A forma como o Estado, como o acionista-Estado, faz a gestão das empresas todas na ótica do grupo económico, do controlling, da análise, da publicitação dos resultados, é altamente eficiente. Agora, isto é por acaso, é por incompetência. Eu às vezes penso, agora volto ao vespeiro, tu com isto acabas sempre por ter uma lógica de discussão política. E, portanto, acabamos sempre por os governos que entram, os governos que saem, e especialmente o governo que teve 8 anos no poder e ocupou todo o espaço, sente ou deve saber perfeitamente que muitas destas empresas não são bem geridas. Muitas destas empresas precisam de ser reestruturadas, reorganizadas, geridas de uma forma profissional. E, portanto, outra vez, o vespeiro, quando se coloca alguém que, pelo menos como ponto de partida, tem uma matriz mais profissional, mais independente em termos políticos, evidentemente que quem está no local, quem está no poder, quem tem esses lugares todos, não tem interesse. E então veio o vespeiro. Mas tu dizias há pouco que nós não temos dados para perceber se era bem gerido ou não. De facto, ainda não temos contas que nos mostrem, nem sequer o relatório, não é público, que nos mostrem efetivamente o que se passou ali. Mas eu, para mim, como contribuinte e como analista, eu nem preciso olhar para as contas. Quando um gestor é colocado, Carlos, eu já fui colocado em empresas, em funções de direção, em empresas em situação difícil. Sim. E sei o que é que me custou a mim, do ponto de vista pessoal, ter de despedir pessoas, reformular planos. É muito difícil. É difícil e muito difícil. Para além do nosso nome, depois escarrapachado na comunicação social, como o maior desculpa sacana deste mundo. Desculpa a expressão aos seus telespectadores. Agora, o que eu exijo de uma pessoa que vai para um lugar daqueles, com uma casa a arder por todos os lados, é isto.
que me diga apenas qual é o plano que a senhora tem para, num prazo de 1 ano, começar a dar a volta à situação. E eu não vi isso. E para mim isso é suficiente para pôr uma pessoa na rua. Não, eu não ponho em causa, eu estou de acordo contigo. Quando eu disse que nós não temos capacidade de análise e de percepção, é mais em geral, não é neste caso concreto. Quando as coisas chegam a um extremo em que é demasiadamente visível para todos, é o caso concreto, aí já não há dúvida. O problema é porque é que chegou a um extremo destes. Sim. O problema é que, ou seja, quando as situações destas empresas, destas entidades, nomeadamente, chegam a um ponto extremo em que toda a gente vê que aquilo que não está a ser bem gerido, em que toda a gente vê que falta, eles podem discutir, havia, não havia, ninguém conhece nada. Ninguém sabe que existe. Portanto, nós temos que assumir que não existe um plano de reestruturação. Pode existir umas ideias. Quando se chega a um extremo destes, não há dúvida, todos sabemos. E agora é uma mudança política, é uma mudança política porque o acionista é o Estado. Mas parece-me também claramente uma mudança em que se procura uma gestão bastante mais profissional, Não tenho dúvida nenhuma. independente e isenta, numa organização que precisa de uma gestão dessa natureza. Mas, Camilo, só para acabar, não precisa porque está numa situação muito deficiente. Precisa sempre. Precisaria sempre. E o que é mau é no passado termos tido quase como uma partilha de lugares nos partidos de poder. Agora é um teu, agora é um meu, agora é um nosso. Exatamente. Este é que é o tema. Sim. Agora, neste caso concreto, efetivamente, eu acho que aquela casa necessita urgentemente de uma gestão firme, profissional. E a gente vai ver, porque o Paulo Sousa foi investido ontem naquelas funções, a gente vai ver daqui a 1 ano qual é a diferença no estado da Santa Casa. Jorge, deixa-me fazer-te uma pergunta que me incomodou muito na última semana. Porque nós tivemos as notícias mais dísparas sobre o Paulo Sousa. Eu expliquei ao nascer do dia de sexta-feira o que é que tinha rodeado, como é que tinha sido rodeado aquele episódio da sua inibição em Moçambique, e acho que isso ficou bem claro. Mas no mesmo dia começaram logo a aparecer notícias na comunicação social sobre outras notícias sobre a história de um envolvimento naquele infortúnio da Caixa Geral de Depósitos, estou a ser muito simpático, chamado Vale do Lobo. Tu não achas estranho que a comunicação social tenha andado a fazer uma parte, ou melhor, que estas notícias tenham varrido a comunicação social sem uma investigação depois à altura nesta matéria? Ou seja, isto faz parte do estado em que está a comunicação social? Claramente. Eu antes de responder a essa questão, queria ainda voltar ao tema da Santa Casa para também descodificar uma outra dimensão. O Partido Socialista quis lançar a ideia, através destas exonerações, que se estava a tratar de saneamento político. Sim. E nós, para não jogar com as palavras, vamos admitir que é saneamento político. Mas também, se assim então estão a admitir que as nomeações também foram políticas. Sem dúvida. Porque não há saneamento político quando não são políticos. Portanto, quando cometeram um erro, quando dizem que há saneamento político, a pergunta que eu tenho que fazer, então houve nomeação política? Não, vão dizer que não houve. Ora, o que tem que ser normal é a nomeação de pessoas, obviamente com competência, não é isso que está em causa, mas que têm que ter confiança política e pessoal para quem tem legitimidade e a quem os portugueses deram os votos para governar. Isso é que é a normalidade. Ora, isso revela uma ideia absolutista do Estado, em que só podem lá estar aqueles que eles acham que são os certos, porque senão está-se a fazer saneamento político. Eu ainda sou da geração dos saneamentos políticos a seguir ao 25 de Abril. Foram saneados todos os melhores professores, que depois até fundaram grandes faculdades, e depois importámos professores marxistas totalmente incompetentes. Eu e o Carlos somos da mesma faculdade, devemos lembrar disso, mas na altura o saneamento era político, mas como o professor era marxista já era... Jorge, somos da mesma faculdade, do mesmo curso. Da mesma faculdade, do mesmo curso, exatamente. Do mesmo curso, do Portanto, mesmo ano. nós exatamente lembramos desse período. Esse período era o período dos saneamentos políticos, que depois traziam marxistas incompetentes, mas como eram marxistas já eram bons.
Camilo, nós que já temos alguma experiência, isto tudo não vale a pena fazermos um caso disto. Agora, porquê que a comunicação vai atrás disto? E a razão é muito simples, Camilo, porque o regime é isto. Perguntar-se, mas poderia ser diferente? Não, porque se nós tivéssemos uma comunicação social diferente, o regime já ia no sentido diferente. E porquê é que isto está a ficar muito tenso? Porque os interesses instalados, se me perguntarem assim, a comunicação social tem interesse nesses casos? Tem. Porque é a forma dela sobreviver, porque não sabe fazer de outra forma. E portanto nós andamos aqui numa rotunda. A expressão é do Joaquim, andamos à volta da rotunda e não encontramos a saída. É verdade. Mas estamos sempre a falar no mesmo. Bom, agora voltando à questão da pessoa que foi nomeada, que eu não conheço pessoalmente, mas quando li a notícia, o que é interessante é, o título da notícia é factualmente correto. Sim. Ou seja, o que se diz é, Paulo Sousa foi nomeado para administrador da empresa a quem foi dado o crédito ruinoso pela Caixa Geral. Eu só quero lembrar as pessoas do seguinte, quando um banco tem uma exposição muito grande em relação a um cliente, faz nomeações políticas, escolhe pessoas de confiança do banco para lá estarem a vigiar. E provavelmente foi o que esse senhor lá foi fazer. Foi vigiar o erro que tinha sido cometido, não foi participar no erro. Ora, a forma como tudo aquilo é apresentado dá vontade de rir porque revela, acima de tudo, a ignorância. Eu já não digo má fé, nem a ignorância, é não perceber como é que as coisas funcionam. Ou seja, é normal que, agora fazer um paralelismo, nós temos um governador de um banco central que foi ministro das finanças. Ele está lá porque é político ou porque é muito competente. Quer dizer, é um pouco indiferente. A verdade é que o governo na altura tinha o poder para o fazer e fê-lo. Qual é o problema? Nenhum. Poderia ter decidido de forma distinta. E eu gostava de pegar umas palavras do Carlos, porque há pouco estava a falar sobre o perfil das pessoas e a governação. O que parece óbvio com estes casos é que quanto mais gestores possamos ter com mais neutralidade política, mais o processo de transição de governos se torna suave. Ou seja, se nós tivermos gestores que tenham capacidade de dialogar com o partido A, com o partido B, com o partido C e que percebam que estão ali para servir os governos e para não servir o partido A ou B, isto torna-se mais fácil. Mas quando se fala na Ana Jorge, o que a mim me choca é falar-se na Ana Jorge, uma ministra de um governo de má memória para Portugal. Quer dizer, não há neutralidade nenhuma, não há distanciamento nenhum. Pode-se dizer, bom, mas a senhora não participou em nada do que aconteceu. É verdade, provavelmente. Agora, não podem haver armados em virgens dizendo que o governo está a fazer saneamento político. Quer dizer, isso é que eu não consigo entender. Quer dizer, nomeia uma pessoa e agora não pode nomear porque era de confiança política do governo. Então Jorge, isso é saneamento político. Jorge, desculpem lá, não é? Eu vou recordar um episódio que se passou com o Dr. Ana Jorge quando era Ministro da Saúde, que devia levar os jornalistas, eu já não digo os analistas, porque os analistas são uma treta. Uma parte dos analistas são uma treta. Mas os jornalistas tinham a obrigação de pegar em certos elementos. Eu recordo-me que era o Ministro Teixeira dos Santos, o Ministro das Finanças, e a doutora Ana Jorge, uma vez em pleno Parlamento, mostrou-se muito indignada porque o doutor Teixeira dos Santos, confrontado com a prestação de atos de saúde para o SNS, entre uma oferta de hospitais públicos e hospitais privados, em que os hospitais privados cobravam menos do que os hospitais públicos, a doutora Ana Jorge queria entregar aquilo aos hospitais públicos e chamava aquilo investimento. E no Parlamento faz uma intervenção pública a defender
que aquilo devia ter sido entregue aos hospitais públicos. Ou seja, o contribuinte português ia levar com um custo maior só porque a senhora tem aquela pancada ideológica. E isto é a senhora que estava a dirigir a Santa Casa. Portanto, do ponto de vista de competência, estou inteiramente de acordo contigo. Aquilo era uma nomeação política. E a escolha dela era uma nomeação política, ponto. Não tem problema nenhum. Agora, admita-se isso, Claro. aceite-se isso, não se transforme. É isto numa guerra de competências quando não estamos a falar nisso. Há uma outra dimensão que nós temos de ter. Agora, voltando à questão da notícia da comunicação social. A partir do momento, a comunicação social tem como função, obviamente, escrutinar aquilo que o poder faz, que pensa, executa ou que pretende fazer. O que se passa no Parlamento é algo que está à vista de todos. Quando nós estamos a falar nestes atos, que são atos da administração do governo, nós temos que ter a consciência que a pergunta certa é: mas nós estamos a discutir políticas ou estamos a discutir pessoas, competências? Se é políticas, perguntem à ministra o que é que pretende fazer com a Santa Casa. Mas não lhe perguntem, porque não tem esse poder, ou seja, tem o poder, obviamente, do Parlamento fazer escrutínio, mas não é, a lei permite que o governo possa fazer isso, mas eu, para esta política, escolho esta pessoa. Ponto. Não há problema nenhum com isso. Não transformem. Agora, porquê é que se transforma isto? Neste tema de comunicação social? Porque é uma outra forma de fragilizar o governo. Ou seja, é atar o governo. Então eu já não posso fazer aquilo que a lei me permite porque os senhores não estão de acordo? Quer dizer, então temos governo para quê? Para fazer o que a comunicação social quer e o que a oposição quer? Quer dizer, às tantas, parecemos que estamos num país insano e sem sentido de futuro. Agora, o que poderia ser interessante para os partidos políticos, quando nós falamos na reforma da administração pública, que é uma das reformas que o país fala, eu dou um exemplo em concreto que é uma proposta que eu faria. Qualquer pessoa que fosse nomeada para estes lugares, para estes 149 lugares, se fossem nomeados não por decisão do governo, se fossem nomeados com um critério de entidades independentes que faziam o escrutínio, eu vou dar um exemplo em concreto. O presidente da BBC é recrutado através de um concurso de uma empresa de headhunting e depois os partidos ouvem à porta fechada e de forma confidencial os candidatos e escolhem. Estas pessoas, quando tomam posse, na minha opinião, deviam assinar naquele momento a carta de admissão. Quer dizer assim, quando o governo muda, eu vou-me embora. Porque se eu fui nomeado por confiança política, então eu também tenho que sair quando o governo muda. Não, agarram-se como lapas. Isto que é, por isso é que os portugueses têm alguma razão quando dizem interesses instalados à volta do Estado. Isto é um exemplo acabado dos interesses que os partidos meteram no Estado e que nós portugueses não temos que estar a pagar por isto. E os partidos aqui são todos. Não vamos falar, porque provavelmente nas câmaras e nos órgãos municipais e nas instituições ligadas às câmaras também deve haver nomeações desta natureza. Mas o país está pejado deste tipo de situações. E por isso é que eu julgo que este caso é um caso bom para reflexão nesta perspectiva. Não é na reflexão, a senhora era competente, a senhora era incompetente. Não, é um pouco, para mim é um pouco indiferente. Quer dizer, não é indiferente porque no final pagamos a incompetência da senhora. Claro. Para mim não é nada indiferente. Mas eu diria que punha num patamar superior, dizia de reflexão, porque esse presume-se que deveria ser uma condição necessária, mas não suficiente. Deixa-me voltar aqui. Sobre o Paulo Sousa. Sim, sobre o Paulo Sousa. Já referi isso. E julgo que a forma célere como isso foi feito
uma espécie de assassinato de caráter da pessoa na praça pública tem uma outra consequência muito complexa e que eu acho que o Partido Socialista está a aproveitar para usar. Um governo minoritário tem dificuldade de recrutar pessoas. Uma das dimensões porque não recruta pessoas é pelos baixos salários que pagam nessas funções, mas também é pelos ataques à reputação pessoal das pessoas. Qualquer pessoa de bom senso que vá para um lugar público percebe que a seguir tem a sua vida devassada nos jornais, sem critério nenhum, porque é uma coisa estranha. Eu julgo que há um texto de Clara Ferreira Alves neste fim de semana no Expresso que eu recomendo aos nossos ouvintes que o leiam, porque é nós não percebermos o mal que estamos a fazer a nós mesmos. Quer dizer, os próprios jornalistas não estão a perceber que a forma como nós estamos a fazer isto tem consequências muito graves na saúde da nossa democracia. Uma delas é a impossibilidade dos governos recrutarem pessoas que não tenham até grande definição partidária, podem ter preferências políticas à esquerda ou à direita, mas que sentem que se vão ocupar um lugar público ficam desta forma expostas e não gostam disso. Carlos, vamos mudar de agulhas? Deixa-me só dar aqui duas notas sobre o caso do Paulo Sousa. Como sabes e como vocês sabem, eu tive relações profissionais com o Paulo Sousa. Eu sei. Tive algum envolvimento nessas matérias. Já agora aproveito para dizer, e fica claro aqui, para quem não viu o programa da manhã, eu conheço o Paulo Sousa, eu investiguei a história da demissão dele em Moçambique, porque eu estava nessa altura quando isto aconteceu. E foi uma vergonha a forma que o Banco de Moçambique fez aquilo. Pronto, está dito, desculpa. Mas eu próprio também tenho algumas questões com o Banco de Moçambique pela minha presença, pelo tempo que tive também em Moçambique. Mas eu conheço o Paulo Sousa. Eu não quis falar nessa questão, eu ia falar em ti, mas não quis falar sem falar contigo. Tudo bem, mas quer dizer, relativamente àquela notícia, o Paulo Sousa, pelo que penso, eu não acompanhei o processo nessa altura, o Paulo Sousa era responsável na Caixa pela área imobiliária. E, portanto, foi nessa base que, naturalmente, foi nomeado para acompanhar a componente imobiliária do projeto. Mas não teve nenhuma relação com a decisão, isso eu garanto, porque isso eu sei. O Paulo Sousa não teve nenhuma relação com a decisão de crédito concedido. Caixa Geral de Depósitos, a empresa comprou o Valde. Zero. Nenhuma relação. Não teve nenhuma relação com... Porque o crédito foi concedido e foi aprovado pelos órgãos de administração. Isso é outra resposta. Um dos espectadores estava aqui a dizer que não sei quantos em relação ao Paulo Sousa. Estava a dizer, veja lá o que os jornais disseram. O indivíduo ainda não percebeu o que a gente está aqui a explicar, pelos vistos. Mas eu só queria dar nota sobre isso, também sobre a própria notícia. Se nós lermos materiais sobre propaganda, aquela notícia é uma notícia tipo propaganda. Porquê? Porque a notícia diz... Paulo Sousa era administrador da empresa que fazia a gestão, não diz imobiliário, não sei o quê. Depois diz também, neste projeto a Caixa perdeu 100 milhões de euros. Esta notícia não se pode negar. Porque se eu disser é falso, mas é falso o quê? Que o Paulo Sousa era administrador? Não é falso, não, era mesmo. É falso o quê? Que a Caixa perdeu? Não, parece que a Caixa perdeu muitos milhões de euros. Agora, a notícia tem uma coisa que na prática os homens da propaganda chamam nota at the issue, ou seja, o que a notícia no fundo insinua, não pode ser negado. Quer dizer, este senhor teve ligação com esta perda. Não é verdade. Mas está lá insinuado. Isto é um método de propaganda pura. Que é fazer insinuações que não podem ser negadas, porque são verdadeiras as frases. Mas a ligação entre as frases é uma ligação que é perversa, no sentido de intuir no leitor uma relação que não existe. Isto é muito tratado nos livros de propaganda, por exemplo, dizer que o senhor fulano tal foi agora nomeado diretor de um serviço determinado. Se eu disser assim, o senhor fulano tal que mora junto ao casino de Estoril, ou que mora no Estoril, próximo do casino, foi nomeado não sei quê. É tudo verdade. Mas eu ao colocar este nota at issue, este complemento, mora próximo do casino no Estoril, estou a criar uma insinuação de que o senhor é um senhor
que tem o posse para estar no Estoril, ainda por cima mora próximo do casino. Isto é só um exemplo. E, portanto, isto é uma afirmação muito, muito propagandística. Eu não estou a dizer que o jornalista teve esse objetivo, eu não estou a dizer que o jornal teve esse objetivo, mas efetivamente a consequência é criar uma relação entre uma pessoa e um facto que não existe de modo nenhum. Bom, vamos mudar de agulhas. Vamos mudar de agulhas porque na sexta-feira da semana passada tivemos mais uma polémica made in Portugal, no Parlamento, quando André Ventura, ao falar do aeroporto, faz insinuações sobre a produtividade dos turcos, do povo turco. Levantou-se um broá com todos os partidos a protestarem, sobretudo os partidos de esquerda e extrema-esquerda, tentando envolver o Presidente da Assembleia da República no assunto, e a doutora Bia Guiar Branco disse não, isto faz parte da liberdade de expressão e, portanto, não há aqui de censurar rigorosamente ninguém. Carlos, mais um caso à portuguesa? É mais um caso à portuguesa. Passámos o fim de semana todo a discutir isto em vez de discutir coisas mais sérias. A fim de semana a discutir isso de uma forma que é quase ignóbil. Sim. Quer dizer, porque efetivamente há um conjunto de partidos que ainda tem os partidos de extrema-esquerda têm a visão marxista da ditadura do proletariado ainda na cabeça. Parece que ainda não se libertaram disso. Parece que ainda não se libertaram, porque para eles a democracia popular é um regime ditatorial. Sim. Parece que ainda não se libertaram daquele conceito que nós somos donos da verdade e aquilo que não é a nossa verdade deve ser censurado. Efetivamente, o Presidente da Assembleia da República teve bem. Nós podemos... Evidentemente que aquela afirmação é uma afirmação descabida. Claro, não se devia ter falado daquela maneira, mas completamente descabida. Claro. É descabida. Aliás, ele dizer que na Turquia se fez um aeroporto em 5 anos é um elogio. Eu também acho. É um elogio. Nós não o vamos fazer em 5 anos. Não. Portanto, aqui diz que se calhar nem em 10 anos. Na Turquia fez-se em 5 anos. Eu devo dizer que no México fizeram um aeroporto novo também em 4, 5 anos. Pronto, no México. Eu devo dizer que em Salvador, em Hong Kong, fizeram um aeroporto novo. Penso que sobre o mar em 3 ou 4 anos também. Portanto, eu também não consigo perceber bem aqui os 10 anos. Mas, enfim, dizer que na Turquia se fez um aeroporto novo em 5 anos é um elogio à própria Turquia, à capacidade de realização, e os aeroportos na Turquia têm um tráfego, uma coisa completamente descomunal. Mas como é que tu interpretas que nas horas seguintes jornalistas, analistas, políticos tenham vindo dizer que aquilo é uma afirmação racista? Eu não consigo perceber. Aliás, eu ouvi um pequeno trecho de um debate na CNN, do Sérgio Sousa Pinto. Sim, com o João Marcos de Almeida, e já não lembro que era outra pessoa. Era aquela jornalista, salvo era do Público, Ana Sá Lopes. Ana Sá Lopes, sim, é que estava, obviamente, a favor da censura. E o Público no dia seguinte faz o editorial também nesse sentido. A favor da censura. E o Sérgio Sousa Pinto disse uma coisa que eu acho corretíssima. Esteve muito bem. Além de dizer que não há censura, não pode haver censura, não se pode dar ao Presidente da Assembleia da República a capacidade censória do país. Mais, diz ele, se fizermos isso, estamos a dar à pessoa que ali estiver, que não sabemos quem é, a capacidade de inibir as conversas no Parlamento. Se calhar a esquerda estava mais habituada ao estilo caceteiro do anterior Presidente da Assembleia da República. Exatamente, e se calhar até queria que fosse mais longe. E, portanto, nós, em vez de termos o lugar, tem as suas qualidades, a função tem as suas qualidades. E em matérias como esta, não deve ser a personalidade que altera essas qualidades, que altera esse tipo de características. O lugar de Presidente da Assembleia da República não é o lugar de censurar aquilo que os deputados dizem. Porque se algum dia se entender que ele tem a capacidade de censurar o que os deputados dizem em função de critérios necessariamente qualitativos, necessariamente subjetivos, podemos ter ali um senhor qualquer que nesse caso não deixa quase ninguém falar senão aquilo que ele gosta. E portanto é quase a liberdade de expressão no Parlamento é, eu diria, tendencialmente absoluta. Por isso é que os deputados têm imunidade parlamentar. Exatamente. É para isso. Exatamente. Mas apesar de tudo, tendo liberdade parlamentar, eu presumo que se alguém quiser colocar um processo de crime contra um deputado, pode haver levantamento de imunidade por parte do próprio Parlamento. Exato. Portanto, o mecanismo existe.
um mecanismo de condenação de afirmações que possam ter uma natureza injuriosa, etc. O mecanismo existe, é um processo em tribunal e os tribunais administram a justiça. E, se necessário, pede-se ao Parlamento o levantamento da imunidade parlamentar. E o Parlamento dirá. Não podemos fugir daqui. Eu acho que isto é tão claro que eu, efetivamente, fico espantado, como tu, fico espantado, porque é que tantos jornalistas, tantos comentadores, todos de esquerda, todos de esquerda, acham que o Presidente da Assembleia da República deve ter capacidades censórias. Não pode, não deve. Concorde ou não concorde com aquilo que é dito. Exatamente. Jorge, o teu take sobre esta matéria? Eu vou ter que ser um bocado irónico em relação a esta matéria, porque isto é frustrante demais. Um país que tem imensos desafios, perder horas e horas a discutir isto, mas pronto, se temos que o fazer, vamos o fazer sem nos irritarmos muito com o problema. A primeira coisa que fazia era pedir ao professor Marcelo Rebelo de Sousa para ele imediatamente condecorar o Presidente da Assembleia da República como o primeiro ato de libertação dos próximos 50 anos de Abril. Porque demonstrou o verdadeiro espírito de Abril e da liberdade. Se as pessoas ouvissem o que os deputados diziam na Constituinte e nos partidos que queriam fazer parte da Constituinte, é verdade. Esta linguagem era considerada de meninos salão. De couro, meninos de couro. Meninos de couro. Depois, primeiro, eu aí tenho que fazer uma menção importante, que é o seguinte: o Chega tem sido inarrazoavelmente maltratado na democracia portuguesa pelo Parlamento. É inacreditável o exemplo que nós estamos a dar. E este Presidente fez uma coisa que é normalíssima: deixar aquilo que é a essência da liberdade. Para quem tem dúvidas se tem que ser de esquerda ou de direita, esta é uma boa oportunidade para ir para a direita ou para a esquerda. E isto é importante nós percebermos. A esquerda, como quer a igualdade, não consegue a igualdade se não condicionar o pensamento e a linguagem. É a única forma. Todos os regimes de esquerda, todos os partidos muito à esquerda, não é os partidos sociais-democratas, são os partidos influenciados pela cultura marxista de extrema-esquerda e com aquelas narrativas, só podem caminhar para o controlo da informação. Não há alternativa. Porque o princípio da desigualdade é o princípio até de um poder exprimir de forma diferente. Eu agora vou pôr a coisa numa perspectiva para as pessoas perceberem que tudo isto não faz sentido. Quando os jornalistas de esquerda vêm para a televisão dizer que os trabalhadores portugueses são bons quando estão lá fora, e quando vêm para Portugal são maus porque os empregados portugueses são burros, não dizem assim, o que é que estão a fazer? Ora, as palavras têm que ser enquadradas. Quando André Ventura tem aquela expressão, qualquer pessoa de bom senso, sem intenção nenhuma, percebe que o que ele quer dizer é que aqueles países, as produtividades, porque essa é a realidade económica, são mais baixas. Não quer dizer que as pessoas não trabalham, aliás, pelo contrário, até trabalham mais horas. Trabalham muito mais. Claro. As pessoas de baixas produtividades, esses países, trabalham muito mais. Portanto, todas as pessoas, quer dizer, qualquer pessoa de bom senso e que não tenha facção ideológica levada ao extremo, percebe o que é que ele está a dizer? O que ele quis dizer foi uma coisa desse tipo, foi assim que eu interpretei. Agora, um espectador, estava aqui, o Carlos estava a falar, estava aqui a passar umas cenas, e há um espectador que diz: até o que é que vocês têm a dizer sobre o que o Marcelo disse do Oriental António Costa e do Rural Montenegro? Quer dizer, o país
de repente não pode exprimir-se. Bom, e aí vem o tema central, que é o domínio da linguagem, o politicamente correto, o que eu posso dizer, o que eu não posso dizer, o que é ofensa e o que não é ofensa. E isto as pessoas têm que perceber, não é legal, é social. O que se quer criar é um clima de opressão social para as pessoas não poderem exprimir-se como elas acham que se têm que exprimir, porque tudo é insultuoso. E eu que também, quer dizer, tive que me rir mesmo a ler as crónicas dos jornalistas e dos opinion makers à esquerda para explicarem que a Guiá Branco estava errado. Eu pensei assim, realmente até onde é que vai o facciosismo ideológico? É uma coisa que eu não consigo entender, sabendo nós que, obviamente, há pessoas que têm uma visão de esquerda do mundo, outros têm uma visão à direita, há pessoas à esquerda que enfim, que utilizam. Eu estava a lembrar de uma expressão que Augusto Santos Silva dizia, que a negociação parecia que estava numa feira de gado, portanto toda a gente parecia que era negociante de gado. Epá, nós não nos podemos ofender por Augusto Santos Silva ter dito aquilo, porque é uma expressão que ele usou num contexto coloquial e que a gente percebe porque é que ele está a dizer aquilo, mas quer dizer, transformar isso como se ele tivesse a traduzir aquilo numa política racista, social, no caso de Augusto Santos Silva, ou no caso de André Ventura contra os asiáticos, quer dizer, isto às tantas torna-se um processo que é melhor não haver programas em direto. Exatamente. E isto é uma coisa importante. Para haver edição. A censura funcionava porque havia das duas ou estava altamente controlado quem se falava em direto, ou então não era em direto pelo lápis da censura. Pois. Portanto, eu agora o que aconselho é que os líderes políticos, antes de se exprimirem, mandem para as redações dos jornais e para os opinion makers para lhes perguntar se por acaso vocês acham que esta expressão ofende a vossa magna inteligência e a vossa alta sensibilidade. Isto é tudo insano. Na minha opinião, uma insanidade total. Sim. Quer dizer, não percebo o que é que nós estamos a discutir. Já volto a ti, porque tenho aí mais uma questão para colocar, mas diz, Carlos. Eu ia só dizer que isto, o Jorge, eu estou de acordo com ele. Agora, é muito menos importante discutir aquilo que o André Ventura disse do que discutir a reação a seguir àquilo que o André Ventura disse. Sem dúvida. O que é importante aqui é ver porque é que... Quer dizer, aquilo que o André Ventura disse não é correto, é incorreto, é um disparate. Mas não tem, naquilo que eu ouvi, a dimensão que levou àquele tipo de reação. Porque é aquela reação? Porque é esta atitude permanente de criar uma fronteira clara entre o André Ventura, no fundo é entre o André Ventura e o PSD, entre o André Ventura e aquilo que é a democracia no país, ou o Chega, aquilo que é a democracia. É este objetivo permanente de dizer que o André Ventura ou o Chega não são partidos democráticos. Eu não vou discutir isso, mas este é o objetivo permanente. Ou seja, no fundo é o reforço das chamadas linhas vermelhas, numa ótica de controle de informação, de controle de conhecimento, de controle pelas palavras. E portanto este é que é o tema, e os jornalistas alinham neste tipo de... Aliás, nós estamos enfiados numa sociedade que hoje em dia tem mania de politicamente correto, não se pode dizer nada. Eu recordo uma vez, estava em direto na televisão e digo assim, isto é como temos que ter um olho no burro e outro no cigano. Recebi logo umas mensagens a dizer que não podes dizer isso porque isso é discriminatório em relação aos ciganos. Isto é inacreditável a ponto a que isto chegou. Exatamente, e esse é um tema que agora é com o Chega, a tentativa de dizer todos os dias que o Chega é representante da xenofobia, tudo isso, e é o politicamente correto de uma forma, não é ligeiramente, é bastante diferente, mas o politicamente correto, o controle das palavras, continua a ser um elemento fundamental na esquerda para inibir uma livre discussão sobre sem todos os temas. Deixa-me voltar ali ao Carlos. E portanto a esquerda está permanentemente a controlar as palavras. A tentar condicionar. E condicionar pelas palavras. É verdade. Jorge, mas tu não achas que toda esta polémica esconde uma outra coisa? Que é a vontade da esquerda e de alguns analistas de criminalizar este tipo de comportamento?
É que já, Não, nós temos já um está outro... a falar em mudar o regime legal destas coisas. Oh, Camilo, nós neste momento, a política meteu-se num beco que não vai ser fácil de encontrar a solução. Porque a política, primeiro, judicializou muito a política. É verdade. Ou seja, discutiu muito a política com base em casos judiciais e deu um protagonismo excessivo ao Poder Judicial, que agora tem dificuldade em lidar com ele. E os partidos sempre caem no mesmo erro, que é querem fazer discussão política, querem fazer comissões de inquérito, querem abrir perguntas ao Primeiro-Ministro, abrir questões no Parlamento, sempre baseado em casos de natureza judicial. Isto lentamente mata a política, porque a justiça tem um ritmo muito diferente. E, portanto, esse ritmo não se coaduna com o ritmo mediático da política. Mas, por outro lado, o que está a acontecer, e isto ainda é mais grave, é que nós estamos a judicializar a comunicação social e a expressão pública do discurso. Ou seja, não é possível, e isto, Camilo, isto não é um assunto de sumenos importância. É verdade. Está a dar polarizações insanáveis entre as pessoas. Porquê? Porque há uma pessoa que se exprime de uma maneira, essa pessoa não tem a liberdade de se exprimir dessa maneira porque está a atacar o grupo tal. E isto vem ao tema da essência da esquerda e desta nova esquerda wokeista, que no fundo o que quer é, há um opressor, há um oprimido, há uma injustiça sempre social e nós estamos cá para corrigir. E para corrigir somos todos iguais. Mas se somos todos iguais, ninguém se pode exprimir como branco, negro, indiano, chinês, não, porque isso não é igual, é diferente. Então, cada vez que eu quero usar uma palavra que determina uma diferença, estou a discriminar. Não, o que eu estou a querer dizer é que somos todos iguais perante tudo. Ora, o que nós somos é a essência da democracia liberal, é nós somos iguais perante a lei, seja quem for, independentemente da raça, sexo, da filiação ideológica, partidária, somos todos iguais. A forma como a sociedade se exprime em relação uns aos outros é a liberdade da própria sociedade. É essa liberdade que nos estão a querer tirar. E é isso que as pessoas democratas têm que combater. Porque eu não posso ofender, eu agora não posso chamar um tipo que tem mais peso do que devia, não lhe posso chamar gordo. É verdade. Porque estou a ofender. Tu lembras-te quando nós éramos miúdos, no recreio da escola, quando a gente ia jogar futebol, dizia o gordo vai à baliza. Hoje já não podes dizer isso. Pois, hoje não vai à baliza, provavelmente. Isso é bullying, não, hoje, literalmente. Hoje, não. Hoje como temos Olha, a mim chamavam-me trinca-espinhas, que eu era muito magrinho. Hoje em dia já não se pode dizer isso. Hoje, como toda a gente tem direito a tudo, o que se mudaria não era o gordo, era a baliza. Ficava mais, se fosse magrinho, punha a baliza mais pequena. O gordo à baliza era muito útil, porque ele ocupava muito espaço e, portanto, defendia mais bolas. E por isso é que ele era escolhido. Era uma questão de competência. Não, ainda insultavam o gordo, que era um erro. Portanto, porque ele, no fundo, ocupava espaço na baliza. Mas voltando à questão da linguagem. Esta questão... mas uma outra dimensão que nós não falámos. Quem é que bateu palmas ao Presidente da Assembleia da República quando ele disse aquilo? Julgo que só foram os deputados do Chega. Isto é dramático. Eu não vi a cena, confesso que não vi a cena. Eu que me disseram foi isto, eu não tenho, não consigo, não confio. Ou seja, até o PSD se calou. Pronto, e isto volta a uma outra dimensão que nós não falámos no programa, provavelmente não temos tempo. A crispação que está na Assembleia da República não abona para a política para ninguém. E o que eu acho interessante
é que os políticos que lá estão, da esquerda à direita, da extrema esquerda à extrema direita, se quiserem, julgam que estão a ganhar votos por causa dessa crispação. Eu julgo que não estão. Porquê? Porque as pessoas percebem que aquilo se tornou um circo para criar factos na comunicação social. Porque há aqui um aspecto importante. O governo governa, a oposição opõe-se. Mas se tudo o que andar na imprensa for da oposição, então há uma coisa que nós sabemos. É que houve uma estratégia política que parece que quer dar relevância à oposição e não dar ao governo. As pessoas não gostam disso. Percebem que aquilo não tem sentido. Dizem, mas para que é que estamos a discutir isto se ele não pode governar? Isto é a mesma coisa que é mais ou menos os adeptos do Benfica sobre o Roger Smith. Pode-se dar as voltas que quiser, mas ele é que governa a equipa. A gente pode insultá-lo, pode dizer o que é, mas de repente, nós em vez de estarmos a discutir o jogo de futebol, estamos a discutir o treinador. E as opções do treinador. Em vez de discutir o futebol, é melhor discutir a política do governo do que discutir o que disse o André Ventura, ou o que disse a Mariana Mortágua, ou o que disse a Joana Mortágua. As pessoas percebem, e não é por acaso que as televisões e a comunicação social tradicional perdem audiência e mudam de canal e vão ver programas de entretenimento. E só ela é que não percebe isso. Não, percebem, mas não sabem fazer de outra forma. Camilo, uma outra dimensão é que a decadência dos povos, das instituições, das sociedades, é sempre uma incapacidade de refletir sobre a realidade que está pela frente. Não conseguem, por diversas ordens de razão. Uma delas é esta que nós estamos aqui a dizer. Qualquer pessoa percebe que governar o país ou tratar do país não é discutir a expressão que André Ventura usou para discutir uma política pública. Toda a gente percebe isso. Só quem não percebe, a imprensa e alguns políticos. Vai acabar mal, vai para os políticos. Percebem. O problema não é... Eles percebem negativamente. Sim, não percebem, mas... Há outros objetivos atrás. Há outros objetivos. Sim, mas esta questão, Carlos, de começarmos a perceber que nos últimos dias já foi a discussão parlamentar neste momento, que é uma coisa inacreditável. Dá-me a sensação que há uma agenda entre alguns partidos para criminalizar ou proibir este tipo de discurso. Mas eu presumo que aí não vão chegar. Isso era destruir a democracia. O Jorge há bocado dizia que o Aguiar Branco começou uma segunda fase do regime democrático, criminalizar um discurso, judicializar ou criminalizar um discurso normal numa Assembleia da República é o fim da democracia. Pois, isso é completamente impossível. Pode haver... Mas como tu sabes, os partidos chamam democracia aquilo que lhes apetece. É verdade. E há partidos, nomeadamente partidos de extrema-esquerda, que sempre têm na cabeça... Claramente. A mente deles é uma mente totalitária. Sim. Nunca abandonaram uma mente totalitária. Há bocado o Jorge dizia que fomos colegas de curso. No primeiro ano do curso, naquela escola, felizmente isso acabou tudo, o livro de economia era do economista cubano. Pois. Portanto, nós aprendemos economia o senhor talvez chamava-se Gonzalez. Camilo. Marxista, Posso ajudar-lhe o Carlos? Força. Nós tivemos um livro de contabilidade em que não havia lucro. Sim. Era um economista cubano. Era um economista cubano. E eu fiz um trabalho ainda que era o imperialismo nas teses de Rosa de Luxemburgo. Eu fiz um trabalho brutal. O imperialismo nas teses de Rosa Luxemburgo. Mas, voltando aí, é efetivamente, quer dizer, a palavra tem o dom de condicionar as pessoas e os comportamentos. É um facto. Isso é propaganda pura. Sim. Tu tens na propaganda pura um conjunto de palavras que são utilizadas repetidamente, permanentemente, que são palavras que têm um significado para além da própria palavra. E, portanto... A esquerda, o wokeismo, a esquerda o que procura com isso é efetivamente condicionar comportamentos. O politicamente correto é condicionar comportamentos. E isso é uma alternativa à luta de classes. A luta de classes põe nós e eles numa perspectiva pura, minimalista das classes. A classe proletariado, o proletariado contra os outros.
Aqui a luta é a mesma. Somos nós e eles. Nós os que usamos bandeiras desta forma, nós os que usamos este tipo de palavreado, nós os que usamos este tipo de convenções, e aqueles que não as utilizam, e aqueles que dizem coisas que não estão corretas. No fundo, o wokeismo é justamente a criação de nós e eles, com consequências que são da ação. Os partidos de extrema esquerda, por exemplo, e também de extrema direita, vivem muito da ação direta. E vivem muito da ação direta, até de uma ação que é de rua, de uma ação de comunicação de rua. Sim. Os partidos de esquerda, neste momento, para a ação direta de rua, além das manifestações normais, civilizadas, que, por exemplo, que o PC sempre fez. O PC vive muito uma ação de rua, mas que é uma ação de rua civilizada, democrática, se quisermos. Tem agora este instrumento que é os homens e os rapazes e raparigas dos temas climáticos. Ocupações de escolas, ocupações de salas de aulas, ocupações de rua. Partivíduos, a tirar tinta Partivíduos, a tirar tinta. montras. Isso é ação direta. Isso é ação direta. Depois há partidos de extrema-direita, vimos ontem também de um partido de extrema-direita, Sim, o ERGT. também o ERGT, Fez a mesma coisa. fez a mesma coisa. E nota o nome deste partido. O nome é ERGT. Sim. É um nome da ação direta. É engraçado Está bem observado. É engraçado um dia falarmos sobre o conceito do nome dos partidos. O nome ERGT Está bem é observado. o nome ERGT é um nome que impela a ação direta. Sim. E aquilo que foi feito ontem na rua, que vimos nos filmes, é a ação direta. Literalmente. Os partidos de extrema-esquerda usam outras formas um bocadinho mais sofisticadas, um bocadinho mais charmosas dentro do conceito do woke, mas ocupam estradas e prejudicam montanhas de gente ali e ficamos todos a olhar. E há quem diga que o próprio Presidente da República diz que tudo bem, é o coitadinho. Portanto, quer dizer, eu acho que criminalizar, não vamos chegar à criminalização, nunca lá chegaremos. Muitos gostariam, mas não vamos chegar à criminalização, porque isso era destruir a democracia. Sim. Bom, chegamos ao final do programa desta semana. Infelizmente não tivemos connosco o Joaquim Aguiar, voltará na próxima semana, na próxima edição, que é terça-feira às 17h30. Antes de irmos embora, quero lembrar que o canal Acordo de Dinheiro tem várias parcerias. A principal é com a Prozis, mas temos também uma outra parceria com a beltseguros.pt, e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Fique bem. Antes de irmos embora, quero pedir aquilo que peço sempre: colocar um gosto, fazer partida nas redes sociais e subscrever o canal. A razão é muito simples: aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Nós voltamos na próxima terça-feira e eu e você temos encontro marcado amanhã às 8. Muito obrigado.